A paz do Senhor Jesus, a você que sempre está aí nos acompanhando, e é sempre muito bom tê-los aqui nesse momento em que nós unimos a nós em espírito para juntos adorarmos e bendizermos o nome de Jesus. E eu convido você, vem comigo, vem adorar ao Senhor, porque hoje o Senhor tem uma palavra para o teu coração. Então, fica comigo até o final, porque Deus vai esclarecer muitas dúvidas que você possa ter a respeito deste assunto tão interessante. Não julgueis. Fica ligado aí e vamos iniciar invocando o nome do Senhor, porque é importante que Ele esteja no meio de nós e que Ele me conduza em minhas palavras para que esclareça a você tudo sobre este assunto. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós adoramos o Teu nome, Senhor. E nós nos recolhemos nesse exato momento exclusivamente para Te adorar. Te adorar ouvindo a Tua mensagem, Te adorar ministrando a Tua mensagem. Ó Deus amado, de alguma forma estamos aqui entregues em Tuas mãos, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o culto racional. Que o Senhor possa recolher, como cheiro suave às Tuas narinas, o nosso sacrifício, e que possa, Senhor, vir nos esclarecer nas nossas dúvidas, para que possamos conhecer mais acerca de Ti e do Teu reino. Pai bendito, que o Senhor abençoe a todos aqueles que acompanham, aqueles que seguem, aqueles que anotam, para lembrar mais vezes. É muito importante isto. Mostra, Senhor, a Ti a vontade de guardar a mensagem em seus corações. Pai bendito, que as Tuas mãos sejam sobre nós neste exato momento. E não importa se esta pessoa que me acompanha nesse exato momento está agora, em momento em que esse vídeo começa a sair o ar ou posterior, que o Senhor abençoe de qualquer forma, Pai. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, em nome e por amor de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, eu quero falar hoje sobre não julgueis. E eu gostaria justamente de fazer alguns comparativos em relação ao que diz a Bíblia acerca deste assunto. Foi um assunto que Deus trouxe à tona hoje ao meu coração e me instigou a falar acerca dele. Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus está ainda no monte das bem-aventuranças e ele profere uma palavra dizendo: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. E eu ainda faço um comparativo com outro texto, para que você entenda como a Bíblia é esclarecedora, e aí nós vamos ponto a ponto entender o que Jesus estava falando, do que ele estava falando, quando ele estava falando e por que ele estava falando isso. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 6, diz assim: a partir do versículo 28, prestem bem atenção, Lucas 6, 28, em diante, que diz: bendizei os que vos maldizem, e orais pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra.
e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, e dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes aquele de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. E aí vem o texto: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Então veja que coisa interessante, são dois textos paralelos entre a descrição de Mateus e a descrição de Lucas, que todos dois falam acerca de julgar. Todos dois falam, não julgueis, para que não sejais julgados. Mas nós precisamos entender o contexto que cada um deles relatou. O primeiro deles é o contexto de Mateus. Vamos entender bem esse contexto de Mateus para que nós possamos, assim, compreender a mensagem que Jesus estava passando, mesmo dizendo as mesmas palavras relatadas em Lucas capítulo 6. Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus estava falando justamente aos fariseus, que estavam ali para julgar as pessoas, de forma que não eram capazes de olhar para si mesmos e ver que estavam errados. Jesus estava ali deixando claro para que aqueles que estão errados parassem de fazer julgamento para aqueles que eles achavam que estavam errados, e não quem de fato estava errado. É bom ser claro com relação a isso, porque os judeus que estavam ali fazendo julgamento, eles estavam fazendo julgamento de pessoas que estavam ali para aprender com Jesus, que queriam consertar as suas vidas, que queriam remodelá-las aos padrões que Jesus estava ensinando naquele exato momento. E é justamente por este motivo que Jesus traz esta mensagem. Ele traz uma mensagem para os hipócritas, ele traz uma mensagem para aquelas pessoas que se acham que estão acima dos outros. Ele está trazendo uma mensagem para aqueles que se acham perfeitos ou para aqueles que se acham infalíveis. Era justamente para essas pessoas que o Senhor estava trazendo a mensagem. E o que é interessante dessa mensagem é que ele diz assim: olha, não julgueis para que não sejais julgados. Já que vocês estão julgando, espera aí que eu vou dizer a vocês qual é a verdade dessa história. Porque da mesma medida que vocês estão medindo, eu vou medir agora. E aí o Senhor diz: hipócritas, por que vocês estão olhando para um cisco no olho do teu irmão, se o teu olho tem uma trape? Hipócritas,
Por que vocês estão olhando o problema do irmão de vocês, se o de vocês é pior do que isso? Conserta primeiro o que estás fazendo de errado, aí sim, depois disso, você vem fazer correções. E amados, como estamos cheios de hipócritas hoje. Pessoas que vivem pregando a bondade, pregando a misericórdia, pregando o amor, mas no escondido das suas vidas são pessoas terríveis. São pessoas perversas. São pessoas que não estão nem aí para o próximo. Como existem hipócritas. Sempre existiu, pastor. Claro que sempre existiu e sempre existirá, porque os hipócritas nada mais são do que aquelas pessoas que costumamos dizer que são encapadas. Hoje, particularmente, nós estamos vivendo um novo momento, que todo mundo está de máscara. Mas alguns já eram acostumados com elas. Outros estão usando porque, infelizmente, chegou o momento. Mas a máscara, ainda que seja tirada, de muitos continua. E é justamente a esses que o Senhor diz, olha, vai tirar primeiro a trave do teu olho, para depois vir falar do cisco do teu irmão. Veja como Jesus foi enfático, como ele foi preciso, como ele foi duro. Claro, ele foi duro. Porque a verdade, ela é dura. A verdade, ela confronta o nosso interior. A verdade aos hipócritas dói, incomoda, cria intrigas. A verdade é muito complexa, mas é importante. É por isso que nós precisamos entender o que Jesus estava falando e por que ele estava falando. Nesse contexto de Mateus, eu acredito que para você ficou bem claro que Jesus estava falando essas palavras justamente para quem estava fazendo julgamentos equivocados, julgamentos contrários, julgamentos sem se enquadrarem ao perfil de quem julga, porque é justamente o que Jesus falou, da mesma forma ou da mesma medida que medires, serás medido. Então não é que nós não possamos medir, nós devemos medir, mas temos que ter a cautela, nós temos que ter a consciência de que com a mesma medida que nós medimos, seremos medidos. E eu costumo sempre dizer, eu faço julgamentos, eu julgo as pessoas, porque isso cabe a mim julgar. Se eu não julgar as coisas, as pequenas coisas, como eu serei capaz de julgar coisas grandes? E aí talvez você olhe e diga assim, esse pastor julga as pessoas. Julgo sim, e permito que as pessoas façam o mesmo julgamento sobre mim. A mesma régua que eu usar com as pessoas, elas podem usar contra mim sem problema nenhum. E sabe qual é a régua? É a palavra de Deus. Essa é a régua que serve para mim e é a régua que eu utilizo para fazer os meus julgamentos. É justamente por esse motivo que eu não tenho medo de julgar. Porque eu sei que com a mesma medida que eu medi, eu serei medido. E lógico que eu quero ser medido pela palavra. Porque pela palavra, eu tenho a direção e eu posso segui-la. Eu posso acompanhar o passo a passo e ter uma vida em retidão com o Senhor. E aí eu não estou dizendo em perfeição, porque se eu fosse perfeito, o Senhor já teria me levado. Não. Não. Eu estou falando de caminhar com o Senhor, de hora ou outra dar um tropeço e acordar e dizer, meu Deus, eu fiz errado, me perdoa. E se eu pequei contra o próximo, eu ir lá e pedir perdão a Ele. Porque muitas pessoas acham que certos pecados é só pedir perdão a Deus e está tudo certo. Mas se você pecou contra o próximo, você não precisa pedir perdão a Ele? Mas o seu orgulho talvez não deixa, é isso? Então se prepara para ser medido. Porque em momentos oportunos o Senhor irá trazer à tona aquilo que é importante, para que você saiba que é importante tirar a trave do olho para poder mostrar o cisco no olho do teu irmão. Então esse é o primeiro ponto,
que nós entendemos acerca do que Jesus estava falando com os perversos, com os maus, com os hipócritas. E aí nós vamos para o outro ponto, que é justamente quando Jesus está falando para os seus discípulos, para as pessoas que de fato queriam seguir Jesus, para as pessoas que queriam estar no meio, queriam participar daquela bondade, daquela graça dispensada pelo Senhor Jesus. E aí a história é diferente. A história é totalmente diferente. Ele começa logo dizendo, olha, se baterem na tua cara, vira a outra, vira o outro lado. Se te pedirem a capa, dá também a túnica. Ele estava dizendo, olha, para de se preocupar com as coisas desta terra, porque, olha, meu pai tem muito mais do que isso. Até é interessante que essa semana eu estava até dizendo a uma pessoa no escritório, que se me levarem todos os bens, não estão me levando à maior riqueza. Só estariam me levando à riqueza se estivesse me levando junto. Porque a minha riqueza está em mim, em quem eu sou, na inteligência que eu tenho, na capacidade de transformação. Então, quando nós entendemos isso, nós paramos de nos preocupar com as coisas materiais, desapegar dela. E não é ser descuidado, não é gastar tudo que tem igual um desvairado, um maluco. Não, não é isso que eu estou falando. Entenda a consciência daquilo que Jesus estava falando. Ele estava dizendo, olha, não se apega às coisas terrenas. E aí quando ele diz não se apega às coisas terrenas, é tipo, não faz questão disso. Se o teu irmão está precisando, faz para ele. Ah, mas ele não vai ter como me devolver. E qual o problema dele não ter para devolver? Porque se você fosse fazer para alguém que você de fato já sabe que vai receber, qual é o bem que tem nisso, se até os maus fazem isso? E é justamente aí onde muitas vezes nós não recebemos mais de Deus. É justamente por esse motivo que muitas vezes o Senhor não escancara as portas da bênção em nossas vidas, porque nós estamos apegados às coisas desta terra. E aí você esquece que quem está com o Senhor recebe abundantemente nesta terra. O próprio Senhor prometeu isso. 100 vezes tanto e ainda mais a vida eterna. Então, amado, para que está se apegando às coisas desta terra? Isso é a maior besteira. Lembre-se que o Senhor abençoa a todos quantos nele esperam. Se você está esperando no seu dinheiro, se você está esperando nos seus bens, você está esperando em algo que não é infinito, você está esperando em coisas finitas. E aí uma outra coisa que é interessante de trazer à tona nesse exato momento é, se você não pode compartilhar daquilo que você tem, é porque você ainda não está vivendo o melhor de Deus. Porque quem vive o melhor de Deus não vive dias apenas bons, mas vive dias superabundantes. E sabe o que eu quero dizer com superabundantes? Eu vou trazer uma figura de linguagem aqui bem interessante para você. Imagine que você tem uma caixa d'água e você tem uma bomba que você joga água nessa caixa d'água. E a caixa d'água não tem o sensor de parar. Quando é que você escuta que a caixa está cheia? É quando ela começa a transbordar. E é justamente isso que Deus ele tem para as nossas vidas. É uma vida superabundante, é uma vida transbordante. E sabe o que é uma vida transbordante? É quando o que você tem é muito mais do que o que você precisa, é muito mais do que o que você pode guardar. Aí sim, você está numa vida superabundante. E é justamente isso que Jesus trouxe em sua palavra. Não se preocupa se pedirem, se levarem tua capa, dá também tua túnica. Isso aí é besteira. Tem mais.
Não se preocupa se te pedires para andar 1 quilômetro, anda 2. E aí ele chega justamente no contexto que parece com o outro. Não condenem. E aí, nesse sentido aí, ele está dizendo, parem de colocar as pessoas em um lugar em que não é de vocês. Porque tem muita gente que acha que é juiz nessa história. E o único juiz verdadeiro e autêntico é o Senhor. É Ele quem vai julgar definitivamente todas as coisas. E aí você nem pode dizer para mim quem é que vai para o céu ou para o inferno. Sabe por quê? Porque você não é dono do céu e do inferno. Então você não pode. E quando eu digo que não pode, não é que você não possa julgar algo. Porque se alguém lhe perguntar, o que é que eu faço para ir para o céu? E você conhece a palavra, lógico que você vai saber apontar qual é o caminho, porque a palavra descreve isso. Então, em termos de conhecimento, de conteúdo, você tem como dizer a uma pessoa que ela ande por esse caminho, faça isso, isso e isso, e aí você tem como fazer. Mas uma pessoa morre e você dizer, foi para o céu ou foi para o inferno, você não tem condição de fazer isso. Ninguém tem condição de fazer isso. E o que é interessante disso, não é apenas você não poder fazer isso, como a Bíblia não te dá direito de fazer isso. A Bíblia, ela deixa claro que nós temos que apontar o caminho. E não dizer no final quem vai e quem não vai estar. Então é muito simples para que nós possamos compreender o que Jesus estava falando e em que contexto. E viu como fica claro quando a gente vê o contexto do que está sendo falado? A palavra parece ser a mesma, mas o contexto é diferente. Jesus estava falando, a princípio, para os hipócritas. E aí ele estava falando de uma maneira bem diferente. E nesse contexto agora, Jesus está falando para os seus seguidores, para aqueles que de fato querem andar com Jesus. E aí é justamente que ele diz, olha, não prendam, solte, porque se vocês soltar, vocês serão soltos. Se vocês não julgarem, vocês também não serão julgados. E aí ele está falando para o seio dos irmãos. Está vendo o seu irmão errado? Chegue perto dele, abrace ele e diga, meu irmão, isso aqui está errado, deixa eu te ajudar. Em vez de você virar as costas para ele, mudar de calçada, como eu já vi muitos. Ah, irmãos, o Evangelho é muito mais do que esse teu orgulho. O Evangelho é muito mais do que o que você pensa nessa sua caixinha aí. Pare para entender o que Jesus tem para nós e passe a vivenciar uma unidade. Porque o que o Senhor tem para a tua vida é superabundantemente fenomenal. Então, eu quero agradecer a você que ficou até aqui e dizer a você, olha, vem para Jesus, vem para Jesus. E lembre-se, não julgueis, para que não sereis julgados. Mas lembre-se, que em todas as nossas vidas, nós precisamos julgar. E é justamente desse julgamento que eu chamo a atenção. Julgue com a medida que você pode ser julgado. Então, se você vive na palavra, julgue apenas pela palavra. Pare desses achismos e não caia nessa ideia dos hipócritas. Amém? Vem para Jesus e viva uma vida na palavra. E eu quero desejar a vocês, como sempre faço nas sextas-feiras, desejando paz, através de um hino em hebraico que diz Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem.
Vendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Vendo Shalom Aleichem. Vendo Shalom Aleichem. Vendo Shalom Aleichem. Vendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Que Jesus abençoe a tua vida. E lembre-se, estamos sempre por aqui trazendo uma palavra de Deus para o teu coração. Não esquece, curte, compartilha, comenta aí embaixo, porque você ajuda e muito essa mensagem mais distante. Que Deus abençoe e tchau, tchau.